Continuando, parte 2, a respeito de se nossas mães e as mulheres do nosso círculo íntimo familiar são ou não exceções. Eu queria dizer para os senhores que nós não viemos de chocadeiras. Veja, nós viemos de uma mãe. Nós viemos de um útero. E se todas as mães são boas, então a sociedade não tem problema nenhum. Correto? Do que é que vocês estão reclamando? Por que reclamam da taxa de natalidade? Por que reclamam dos impostos? Por que reclamam do Estado? Por que reclamam das leis? Por que vocês reclamam do colapso econômico? Por que reclamam do casamento? Por que reclamam do feminismo? Ora, as mães, todas as mães não são exceções? Elas não são exceções? Então nós não temos problema nenhum. Se nós temos problemas, e temos problemas, é porque mesmo as mães não são mulheres exceções. Isso não lhes parece óbvio? A não ser que você garanta que você veio de uma chocadeira. Se você veio de uma chocadeira, de uma reprodução por brotamento, de uma reprodução artificial, aí eu vou falar, opa, pera aí que a gente tem algumas exceções aqui. Mas por enquanto, nós temos que tratar mesmo as mães como mulheres. Eu pergunto para vocês nesse momento, vocês estão preparados para o que há de vir agora? Para o que há de ser dito? Pois segurem-se em suas cadeiras. Mas se a mamãe querida, a exceção de vocês, soubesse, se passasse pela cabeça delas que você não seria funcional ou útil a ela, que você seria o que elas chamam de filho ingrato, né? O que é um filho ingrato? É o filho que não serve a ela. Ela acha que você é o escravo dela. Quando você não é o escravo, você não é o funcional, né? Se a sua mamãe, exceção, soubesse que você não era funcional, prepare-se. Você seria somente uma estatística no aborto. Ela teria te matado no ventre. Você sabia disso? Ah, se a sua mãe soubesse que você seria rebeldinho dessa forma, se ela soubesse que você também pensaria em si mesmo ao invés de colocá-la como Santa Virgem Imaculada, ah, se ela soubesse, você teria virado suco de carne há muito tempo atrás. Existem algumas frasezinhas tenebrosas que revelam isso. A primeira frase, eu sou a sua mãe, eu te dei a luz, ela pode ser transliterada para eu produzi um rádio, então toque a música. Quando a mulher fala, eu sou a sua mãe, eu te dei a luz, ela está dizendo, eu criei uma ferramenta para ser útil para mim. Se você é uma parafusadeira, por que você não parafusa? Se você é uma pá, por que você não carrega terra? Se você é uma lâmpada, por que você não acende? Se você é um rádio, por que não toca música? É isso que ela quer dizer com eu sou a sua mãe, eu te dei a luz. Próxima frase. Me honre, eu sou a sua mãe. O que quer dizer me honre, eu sou a sua mãe? Você tem ideia do que pode dizer isso? Vamos transliterar? Ela está querendo dizer me sirva, eu te fiz para servir. Me honre, eu sou a sua mãe, é isso. Me sirva, eu te fiz para servir. Por que você não me agrada? Maldita ferramenta inútil. A tão famosa frase, eu lembro que eu ouvi muito essa frase, não sei quantos ouviram também. Não enquanto você estiver debaixo do meu teto. Não enquanto você estiver dentro desta casa, né? Ela pode ser transliterada para você sempre será meu cavalo enquanto puxar carga para mim.
Você é o meu cavalo, então puxe carga. Quer dizer, ela cagou uma consciência inocente no mundo, correto? Mas não deu teto. Ela não deu teto. Enquanto você estiver debaixo deste teto, quer dizer, você não é visto pela mulher somente como exógeno durante a gravidez, onde muitas abortam. Você é visto como criatura exógena, inclusive depois que nasce e cresce. Você está debaixo do meu teto. O teu teto? É o teu teto? Você queria que eu fosse um sem teto? Entendam, as frases que talvez poderiam revelar amor materno, elas, se fosse amor materno, essas frases seriam ligadas à independência e satisfação do seu filho, né? Frase do tipo, parabéns, né? Por você ter conseguido tal coisa, por você ter gasto com você, por você ter experimentado tal coisa, né? Frases que realmente revelariam amor materno seriam ligadas à independência e satisfação do filho. Mas elas nunca serão ditas. E você sabe por quê? Porque isso seria quase que um ataque pessoal para elas. Quando você se gaba de ter independência e satisfação, para elas é como um ataque. Como assim para você e não para mim? Isso vale para mãe, para esposas, para filhas, tanto faz. Como assim você ousa gastar os seus recursos com você? Você quer ver uma mulher endemoniada, possessa? É você, homem, gastar os seus recursos consigo mesmo, para o seu aperfeiçoamento, independência e satisfação. A tua mãe é uma mulher exceção? A sua irmã, né? Primas, tias. A minha namorada é exceção, né? A minha professora é exceção. A minha esposa é exceção. Saibam que nenhuma delas pode te ensinar a ser um homem de verdade. Para te ensinar a ser um homem civilizatório, um homem based, né? O baseado que a gente brinca, né? Isso tem que ser dado pelo homem. Porque para a mulher, o valor que ela precisa ensinar para os homens é como eles podem agir para agradá-las. É isso, entendeu? O que é um homem funcional? O que é um homem que funciona? O que é um filho obediente para uma mãe? É um filho que obedece. É um filho que serve. É um filho que é escravo. É um filho que não tem autonomia. É um filho que não tem voz própria. Se você agradar as mulheres, você é funcional. Se você resolver bater o pé e não agradar, pronto, filho mau, filho disfuncional. Vocês têm que entender que elas não sentem amor. Elas sentem admiração quando elas têm os seus desejos atendidos. Você foi feito para secar? Foi. Então seque tudo. Você foi feito para iluminar? Então ilumine. Você foi feito para serrar? Então serre. E é muito fácil provar tudo isso que eu tô falando. Essa que é a questão. É muito fácil. Só que você tem que estar preparado para o que você vai ver, para conhecer a sua mamãe exceção. O teste é simples. E eu desafio a todos que estão me ouvindo agora. Você para de validar a sua mãe. Claro, você não vai tratá-la mal, com desrespeito. Você vai simplesmente parar de validar a sua mãe e dar valor à reciprocidade. Você vai tratar a sua mãe com respeito, mas como um ser humano orgânico. Veja se ela vai te tratar com respeito e ser humano orgânico. Quer o spoiler? Elas mudam na hora. Você para de validar a sua mãe, ela muda na hora. Muitos filhos têm medo de perder
essa validação da mãe quando eles não sabem que uma mãe, seja ela qual for, jamais vai te dar nada que você não tenha dado antes, pelo menos em dobro. Ou que você não tenha potencial de dar depois, elas não te darão nada. Absolutamente nada. Vamos avançar. A sua mãe, que você fala que é uma mulher exceção, ela é uma mãe solteira? Por que eu tô perguntando isso? Porque a gente vai descobrir daqui a pouquinho a porcentagem de mães solteiras. Mas entenda, a agressividade de uma mãe em tirar a figura masculina na criação dos filhos, ela jamais pode ser perdoada. Jamais pode ser perdoada. Se a sua mãe é uma mãe solteira, a tua mãe não é uma exceção, nem aqui, nem em lugar nenhum. E eu vou provar aqui por que disso. Vamos lá, as fontes do que eu falar aqui vão estar na descrição desse vídeo aqui, ok? Mas, 69% das mulheres brasileiras têm filhos, 70%, né? Isso que eu disse, né, lá no começo. Se todas as mães são exceção, então 70% das mulheres são exceções e nós não temos problema social nenhum, correto? 50% dessas mulheres são MSOL, são mães solteiras, são mães que retiraram a figura masculina dos filhos. E neste momento, os detratores já começam. Mas a culpa é do homem, mas a culpa é do homem. A culpa é da mulher. Ela tinha todas as opções do mundo para escolher. A escolha da mulher. A hipergamia é da mulher e a poligamia é do homem. Quem acorda com o direct do Instagram entupido de homem é a mulher, não é o homem. O homem faz mais de 10 anos que não recebe uma mensagenzinha do Oi, queria te conhecer. O máximo que ele pode receber é o Oi, sumido. Quando a mulher já passou por rituais de bruxaria extremamente macabros. Veja, ela tem duas opções. Ou ela escolheu o homem bom ou ela escolheu o homem mau. Se ela escolheu o homem bom, por que se separou? Porque não deixou o filho ter a presença do pai. Se a mulher casou com um homem mau, por que desprezou centenas de homens bons para ficar com um homem mau? Você privilegiou as aventuras em detrimento à segurança do seu filho? Esse índice aumenta. Ele, por exemplo, em alguns estados, como por exemplo o Amapá, 73% das mulheres são mães solteiras, das mães são mães solteiras. A fonte também vai estar aqui na descrição. Recentemente, essa semana, eu não sei exatamente qual foi a fonte que trouxe isso para Shakira, mas ela fez um show em Copacabana e ela disse um número de 20 milhões de mães solteiras no Brasil, né? Se fosse isso aí, daria 75%, quase 80%, né? Ou seja, se a sua mãe te criou como mãe solteira, ela não é uma mulher exceção e nunca será. Vamos lá? Leitura crua e seca juntos, vamos lá? 63% do suicídio de jovens e adolescentes ocorre em lares sem pai presente. 90% das crianças de rua, fugitivo ou jovens que fogem de casa vêm de lares sem pai. 85% das crianças com problemas ou desordens de comportamento vêm de lares, adivinhem vocês, sem pai. 80% dos estupradores motivados por raiva cresceram em lares sem pais. Elas não falam aqui, direto na mídia, né, que os homens são estupradores, só que 80% de estupradores são
cresceram em lares sem pai, tiraram a referência de amor paterno desses meninos. 80% desses agressores foram criados por elas mesmas. Imagine você um índice desse. 80% dos estupradores que agridem as mulheres foram criados por elas porque elas tiraram os seus pais. 71% dos estudantes que abandonam o ensino médio vêm de lares sem pai. Crianças que não têm a presença paterna têm o dobro de chance de não concluir os estudos. Crianças que os pais são presentes têm 70% menos chances de abandonar os estudos. Avançamos. 75% dos adolescentes internados em clínicas de recuperação de drogas vêm de lares sem pais. Ou seja, as mães solteiras estão criando viciados, estupradores e assassinos. São as mães solteiras que estão gerando essas patologias sociais. Estatísticas. 70% dos jovens em instituições estaduais de recuperação e segurança cresceram sem o pai presente. 85% dos jovens em prisões cresceram sem pai presente no lar. Segurem-se. Filhas de mães solteiras e sem a presença paterna têm. Filhas, mulheres de mães solteiras têm 2 pontos. Vamos lá? 53 mais probabilidade de casar ainda adolescente. 711% mais chances de engravidar na adolescência. O pai é o único que segura pra menina não engravidar, não ser puta desde pequena. 165% mais probabilidade de terem filhos antes do casamento. Quer dizer, primeiro trepa, depois casa, né? 71% das adolescentes grávidas vivem sem a presença paterna. 90% dos adolescentes, agora indiferente dos sexos, envolvidos em atos incendiários, vivem apenas com a mãe e sem a presença paterna. Já não estava bom, né? Mães solteiras criam estupradores, e agora estão criando também incendiários, 90%. Meninos e meninas sem pai têm 4 vezes mais chances de necessitar ajuda terapêutica ou médica por problemas emocionais ou comportamentais. 70% das gangues urbanas recrutam jovens sem pais. Todas as fontes primárias e referências bibliográficas de isso tudo que eu falei estarão aqui na descrição deste vídeo.